falha, todas as outras funções celulares não vão ser tão adequadas. Então, quando a gente fala no espectro autista, e eu estou falando em dieta, em trabalhar detox, isso é um macro. Quando eu estou falando em trabalhar a mitocôndria, eu estou pensando no micro. E a mitocôndria ela é super importante. Eu acho que ela é muito importante para a fono e para a TO, porque tem muita criança que tem com dificuldades para articulação. Não chega a ter uma dispraxia, não como a dispraxia mas que tem dificuldade para certas articulações. Para a TO é importante isso por causa de baixo tônus. Tá? Então esse é o Felipe, gente. Olha que coisa mais linda. O Felipe com 3 anos naquela foto e o Felipe agora, nessa aqui ele ainda não tinha feito 14, agora está com 14 já. Bonitinho. Então o transtorno que a gente já conversou, com dificuldade de comunicação, interação social, alguns interesses repetitivos, algum interesse excessivo e movimento repetitivo. Essa é a mitocôndria. A mitocôndria ela tem 4 fases no metabolismo. Eles estudam que o metabolismo da fase 4 e o da fase 2 são os mais prejudicados na criança. De João agora para voltar, tá? Mas vamos lá. Então, a mitocôndria, sabe-se que tem das 4 fases que ela tem no metabolismo, talvez o metabolismo 2 e 4 são os mais estudados no espectro autista ainda. A gente sabe que a disfunção mitocondrial é diferente de uma doença mitocondrial. A doença mitocondrial, eu tenho uma doença de base genética, ela atinge 1 a cada 4.000 pessoas. Então, eu falar que eu tenho uma disfunção mitocondrial é diferente de eu falar que eu tenho uma mitocondriopatia. Tá? Uma doença mitocondrial ela é progressiva, então a criança nasce e ela vai progressivamente tendo problemas musculares, como hipotonia. Enquanto uma disfunção mitocondrial, a mitocôndria existe, porém ela tem uma função diminuída. Isso para a gente na clínica traduz o quê? Uma criança com baixo tônus, uma criança com respiração bucal, uma criança que não consegue articular determinadas palavras. Então a gente tem toda essa evolução. O que chama a atenção na criança é o tônus. Quando eu tenho um tônus diminuído, muitas vezes eu estou pensando que essa criança ela vai ter uma disfunção e a gente vai olhar onde são os principais efeitos que eu tenho que olhar para ela. A criança em geral, ela tem um histórico de autismo regressivo, que é aquele que eu conversei com você, Júlia. A criança está no desenvolvimento normal e ela perde. Essa classificação de autismo regressivo, ela não é muito aceita por neurologistas. Tá? Então, a gente hoje em dia tem classificação autismo tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é desde sempre a criança teve alguma coisa. Não morou na amamentação, não foi acalentada, não teve aquela coisa da troca da maternagem, não teve a imitação básica, fazer a piscadinha, cantar o parabéns, todas essas coisas. Então vamos lá, a mitocôndria ela é importante para tudo isso, olha, ela é importante para a nossa parte metabólica, ela é importante para a nossa herança genética, ela faz alteração do sistema imune, ela faz alteração neurológica, porque se eu não tenho uma mitocôndria neural, eu não tenho aprendizagem, ela faz mudança no gastrointestinal, porque eu não tenho células para reepitelizar se eu não tenho uma mitocôndria funcionante. Ela faz parte do sistema de estresse oxidativo, então se eu não tenho ela trabalhando de uma maneira adequada, eu não consigo fazer a proteção do sistema inflamatório. Ela tem importância dentro da própria mitocôndria, né, com as funções todas, e no ambiente para a gente, em termos do que o ambiente possa nos causar. As doenças mitocondriais, que é aquela história que a gente tem. Doença mitocondrial é diferente de disfunção. A doença mitocondrial, ela é genética, é uma mutação que aparece para a gente. Eu tenho um início em qualquer idade dela, só que eu tenho um histórico familiar. Então, eu tenho paciente com miastenia graves, eu tenho paciente com esclerose múltipla na família. Esse é o que é mais difícil para a gente.
tá? É o que é a doença, que é 1 para cada 4.000. Nas crianças do espectro autista, o que eu tenho é a disfunção mitocondrial. Então, a mitocôndria, ela existe num número bom, mas ela não trabalha adequadamente. Essa criança que tem disfunção mitocondrial é a que mais sofre com a situação de ambiente, de estímulo externo, estímulo ambiental como gatilho. Então, essa criança que a gente fala do autismo tipo 2, o histórico, a criança tomou uma vacina, teve uma encefalite, desenvolveu o autismo. A criança fez uso de antibiótico várias vezes, tomou associado Tilenol e foi desenvolvendo autismo. Geralmente é a história de um desenvolvimento ok até 18 meses e depois disso uma perda, mas uma perda abrupta, tá? Hoje em dia, o autismo, eles não aceitam muito esse termo regressivo, mas se aceita muito o termo tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele que eu falei para você. Desde sempre a criança não gosta de estar no colo, desde sempre ela não tem a maternagem com a família. Então você vai falar, você amamentou? Amamentei. Seu filho olhava? Olhava. Ele sorria, ele brincava, ele tinha um sorriso social. Então provavelmente essa criança é autismo tipo 2, quando ela tem tudo presente. A criança que desde sempre a gente tem assim, olha, meu filho não gostava do colo, ele não me olhava na amamentação, ele se sentia incomodado quando alguém pegava no colo. Essa criança a gente está pensando no autismo tipo 1, não numa disfunção mitocondrial. Eu tenho a história de perda de linguagem ou atraso de linguagem, que dentro do autismo isso acontece com várias crianças, então não é um marcador de disfunção forte para a gente. Eu tenho hipotonia muscular. Esse da hipotonia muscular é um momento importante, porque toda criança que tem um tônus rebaixado e uma história de constipação, eu estou pensando no tônus muscular dela inteiro rebaixado. Então eu preciso ajudar. É nessa hora que entra importante o que é alimentação, o que está absorvendo, o que não está absorvendo. Cansaço e fadiga é aquela criança que não consegue durante muito tempo fazer uma atividade muito longa. Ela tem até atenção, mas ela não consegue se manter na brincadeira porque ela cansa, tá? Alterações de ácidos graxos. Não adianta eu entuchar o ômega nessa criança, porque ela não vai metabolizar de uma maneira adequada. Ela vai metabolizar devagarzinho. Então, além de dar o ômega, eu tenho que dar condições para ela metabolizar. Ela pode ter convulsões e encefalopatia. Por quê? Porque quando eu tenho uma disfunção mitocondrial, eu não consigo fazer o metabolismo de uma maneira adequada. E aí acumula amônia e outros produtos tóxicos. Então, aqui eu tenho a diferença entre as duas, tá? Eu tenho as questões de doença mitocondrial no primeiro momento, e aqui à direita eu tenho a disfunção mitocondrial. Lembrando que a doença mitocondrial ela é extremamente rara. Então, é 1 em 4.000 autistas. Então, ela ainda é rara. A disfunção ela é muito comum. Eu não consigo dizer para vocês porcentagem no consultório, mas eu com certeza sei que é acima de 50%, tá? Que a gente pega. E tem marcadores para a gente específicos. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tenho uma molécula que não trabalha de maneira adequada, se eu tenho uma disfunção, essa mitocôndria não está trabalhando, ela não consegue aproveitar o que eu como de carboidrato. Então, se eu estou dando um biscoito, um arroz, uma beterraba, uma cenoura, ela não consegue aproveitar o que de bom isso pode produzir. Se ela tem uma disfunção mitocondrial, os ácidos graxos não conseguem trabalhar com a carnitina e a gente não consegue fazer para dentro esse ácido graxo. O ácido graxo ele é importante para fazer mielina. Se eu não metabolizo isso, eu não consigo ter uma melhora de mielinização terminal, que é importante para a gente. Antigamente acreditava-se que a mitocôndria era considerado a bomba de energia da célula, né? O motor da célula. Hoje a gente sabe que ela não é o motor da célula, mas ela é muito importante, tanto para a formação do ATP quanto do ADP. Quando vem uma disfunção mitocondrial, a primeira coisa que a gente pega é na história.
Então, a história da criança, ela é muito forte para a gente. Os exames vão servir só para a gente mapear o quanto está de disfunção. Tem crianças que desde o primeiro momento, vocês têm que imaginar que num primeiro momento eu não posso ficar falando muita coisa para o pai e para a mãe, porque são termos totalmente diferentes. Então eu tenho que começar assim, olha, seu filho talvez não absorva todo o alimento que ele come. Indiretamente eu estou falando, provavelmente ele não tem uma mitocôndria muito boa. Tá? Esse termo eu já vou usar no segundo momento, na hora que a gente estiver no retorno. Está caracterizado uma disfunção mitocondrial. Porque mãe de autista, tem duas aqui, mas mãe de autista procura tudo no Google. Tudo. Então se você fala, eu estou passando tal coisa... Você é mãe de autista também? Você? Não? Que perguntou do MMS? Então, mãe de autista sabe tudo. Você fala um termo, isso daqui, primeiro que ela já passou no WhatsApp para o grupo dela. Não é? Aí, nossa, mas a Simone falou tal coisa. Gente, o que é isso daqui mesmo? Aí manda o WhatsApp para a coitada da fono, que a fono tem que participar também, né? E assim vai. Aí passa primeiro momento de consulta. É engraçado isso, quando a gente vai fazer uma consulta, principalmente quando você vai numa cidade fora e as famílias têm mais contato, o primeiro fim de semana depois é uma enxurrada de perguntas, até porque se compara a receita, né? Esquece que o tratamento é individual, que cada história é única. Então, assim, essa questão toda de falar, tem uma disfunção mitocondrial, geralmente no próximo momento fala, seu filho tem clínica para disfunção mitocondrial e a gente tem isso, marcando positivamente para disfunção. Porque cada diagnóstico que você dá para essa pessoa que já está com um diagnóstico prévio, às vezes pode ser um pouco difícil para metabolizar, né? Então a gente tem que, tem uma alergia, também tem uma intolerância, mas isso daqui é por causa da disfunção. Olha, está com metal, mas isso daqui é a disfunção que está. Então a gente vai traçando um mapa de tratamento para cada criança. Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho é a história da criança. Primeira coisa, ela veio no consultório, tem história, ela já te levanta leve. Tem história de regressão, tem história de fadiga, está com coisa com convulsão. Eu vou passar para fazer os exames laboratoriais. Esses exames laboratoriais, boa parte deles tem no Brasil. Tá? Alguns, um ou outro não tem, mas grande parte deles são exames comuns. Se os exames vierem normais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em considerar a terapêutica e repetir o exame depois. Se foi o laboratório anormal, eu continuo fazendo o tratamento, depois de uns 6 meses eu vou dosar de novo, e se não tiver melhora com o tratamento inicial, então, por exemplo, eu fiz uma proposta terapêutica, em 3 meses eu não tive recuperação, eu tenho que pesquisar a disfunção mitocondrial, aquela do tipo 1, que é mais rara. Isso são passo a passos que a gente tem que ter. Disfunção mitocondrial, ela não é para sempre. Então, isso é importante também a gente falar. Nós conseguimos fazer melhorar o metabolismo para a criança deixar de ter essa disfunção, tá? A disfunção mitocondrial não acontece só na criança autista, tem uma série de doenças que ela também acontece e que vai estar aqui para frente. Autismo regressivo é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem uma evolução legal até os 18 meses e depois eu perco. No clássico, no convencional, é chamado autismo tipo 2. Eu tenho como causas todas aquelas alterações que a gente conversou antes. Alteração do estresse oxidativo, anticorpos maternos, doença autoimune, acúmulo de metais. E uma coisa gera outra, gente, porque a partir do momento que eu tenho a disfunção mitocondrial, a célula funciona menos e eu tenho mais inflamação. Isso vira um ciclo vicioso que a gente tem que cortar. A mitocondriopatia no transtorno autista, que a gente tem as causas primárias, todas as histórias com genes. O gene que a gente mais olha é o cromossomo 15. Não adianta eu fazer cariótipo para fazer essa marcação. Isso eu tenho que fazer com um exame chamado microarray, que é aquele que a gente já conversou. Tá? No Brasil é uma coisa totalmente
fora de propósito, mas o convênio te exige que você faça antes o cariótipo e a pesquisa da síndrome de X frágil, para depois liberar você fazer o microarray. Então, na minha cabeça, assim, não tem muita lógica isso, mas acredito que para o convênio existe alguma possibilidade de ser melhor. No exame do SUS, o microarray, ele só vê 3 genes, ele não vê o mapeamento completo, ele vê o 15, o 16 e o 22, mas também, para quem vai fazer, já é interessante. As causas secundárias, olha que a gente encontra lá, a baixa glutationa e o ácido propiônico. O ácido propiônico é aquele que a gente encontrava nas bactérias alteradas no intestino, né? Tanto o clostrídio como o Soterella disulfíbrio, quanto na presença do glúten. E a glutationa reduzida, qual que é a situação? Aquela criança que usou muito Tilenol. Tá? Então, são duas condições que a gente consegue reverter, são nas causas secundárias. A causa primária a gente não consegue reverter, mas a causa secundária eu consigo. O uso de ácido valproico, e aqui na disfunção mitocondrial com ácido valproico, a mãe também tem disfunção mitocondrial, não é só a criança. Então, a mãe tomou ácido valproico na gestação, ela tem disfunção mitocondrial, a criança também. A criança tomou depois de nascida, quem vai fazer a disfunção mitocondrial é ela. Alguns salicitatos, algumas medicações retrovirais, algum estrogênio. Tá? Os metais, o que mais faz disfunção para a gente é o mercúrio, e é um ciclo vicioso. Eu tenho mercúrio, a mitocôndria deixa de funcionar, eu aumento o mercúrio. Isso sempre vai acumulando. As disfunções mitocondriais, então aquilo que eu falei para vocês, não é só no autismo, no Alzheimer, no Parkinson, na ELA, na Huntington, na ataxia, na síndrome de Rett e nas doenças neurológicas progressivas. Essas doenças neurológicas progressivas entram todas as outras demências também, tá? Todas as doenças que eu tenho alteração muscular, eu tenho que pensar em mitocôndria. Todas as alterações que eu tenho perda progressiva de mielina, eu também tenho que pensar em mitocôndria. Isso é importante demais para a gente, quando a gente começa a olhar em medicina funcional e ver que eu não tenho só a questão clássica, né? Então, Alzheimer até alguns anos atrás não se tinha o tratamento e hoje em dia se fala em cura. Por quê? Porque você está refazendo o metabolismo. Lembra que o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3? Por quê? Porque a mitocôndria não consegue aproveitar o açúcar da alimentação. A partir do momento que eu consigo fazer a mitocôndria trabalhar, eu consigo fazer essa função de novo. E não se acumula esse açúcar de tal maneira. Quando a gente quer olhar em PET scan, eu tenho PET scan e ressonância, exames de imagem cerebral, a gente tem a alteração de quando tem disfunção mitocondrial. Para quem que a gente pede ressonância, né, no espectro autista? Para criança que ainda está com muita dificuldade de linguagem. Ela entende, ela consegue fazer uma comunicação não verbal, mas ela não põe para fora. Às vezes serve para a gente dosar como está fosfatidinocrenase. Veja, não é toda criança que a gente vai colocar no exame invasivo para ver só isso. Se ela tem uma clínica de disfunção mitocondrial, a gente vai tratar a disfunção mitocondrial dela. Se mesmo assim ela não falar, ela está se comunicando, mas ela não falar, a gente vai pedir uma ressonância. O melhor da ressonância é a ressonância funcional. Por quê? Porque eu sei exatamente qual é o neurotransmissor que está faltando em cada área. Então, aquela ressonância tradicional que eu faço e só vejo o ciclo do fluxo sanguíneo, ela às vezes não vai ser tão elucidativa para a gente. Tá? Então, eu tenho uma função mitocondrial diminuída, eu diminuo, é aquilo que eu falei que é a cascata, eu diminuo a ATP, eu diminuo a ADP e eu também diminuo a glutationa. A glutationa sendo reduzida, eu diminuo todo o meu metabolismo. Eu acumulo amônia, eu acumulo ácido araquidônico, eu acumulo metal, e tudo isso vai lá e machuca de novo a mitocôndria, deixando ela disfuncional. Então, eu tenho que quebrar esse ciclo. Tá? Tudo que faz mitocôndria hoje em dia é o auge do estudo por causa de anti-idade, tá, gente? Então, todo mundo que faz medicina anti-age usa mitocôndria para quê? Para as células do rosto ficarem legais, para as células do corpo ficarem legais. Então, hoje se estuda muito, não por causa do autismo, mas se estuda muito por causa do anti-age.
Tá? Então, o que a gente precisa? Quando eu tenho uma disfunção mitocondrial, eu não consigo realizar o meu mecanismo anti-inflamatório. A inflamação, ela existe, ela é importante no organismo, mas ela tem que ser autolimitada, ela não pode ser tão prolongada. Lembra, eu falei para vocês, no autismo a gente tem uma criança desregulada. Eu tenho uma criança que fica doente mais facilmente e responde ao tratamento, a autorregulação, de uma maneira ineficaz. Ela fica doente mais tempo do que os outros. Aquilo que eu falei para vocês, que é o ciclo vicioso, o dano oxidativo, dá uma alteração de DNA e dá uma alteração na mitocôndria. Se eu pensar isso para a pele, é envelhecimento precoce. Se eu pensar isso para uma pessoa normal cerebral, é demência. Então, tudo que eu quero fazer é quebrar esse ciclo. Só que isso a gente está falando em pessoas adultas. E isso existe na criança autista, desde ela bebê. Então, por isso que a gente também tem que quebrar esse ciclo. O que eu tenho aqui? Esses exames são todos feitos no Brasil. Tá? Então, eu posso dosar. Não existe a desculpa que eu não possa fazer essa investigação aqui. A gente tem recursos, outros recursos que não o exame do Brasil, mas aqui no Brasil eu posso dosar metabolismo de carnitina, piruvato, lactato, todo o metabolismo de açúcar. Na urina, os maiores marcadores são exames que são dos Estados Unidos. E ele dá uma outra previsibilidade para a gente, porque ele ajuda a estabelecer qual a melhor maneira de tratamento. O exame chama ácidos orgânicos urinários, tem alguns laboratórios aqui. O PET scan e, por último, a biópsia. A biópsia a gente só vai fazer naquela criança que a gente desconfia do tipo 1, aquele que é raro, que é 1 para cada 4.000. Então, eu desconfio de uma disfunção mitocondrial. Eu tenho a clínica, eu tenho o laboratório, eu faço o tratamento. Não evoluiu, eu colho de novo o tratamento. Não evoluiu, eu vou para a biópsia. É esse passo. Eu não vou mandar todas as crianças para a biópsia. Do consultório, eu acho que foram 2 crianças só. Disfunção mitocondrial é um assunto que ainda é novo, no sentido de prática médica. Ele é um assunto antigo, porque a gente estuda ele na medicina desde 50 ou 60 anos atrás. Mas na prática do dia a dia, ainda tem coisas que a gente está fazendo para acabar. Dos suplementos que a gente conversou na primeira aula, que são para mitocondriopatia, o mais indicado é a L-acetilcarnitina, que é aquele que aumenta o tônus muscular, que é um aminoácido. A desvantagem da L-acetilcarnitina para mim é a questão da gente ter a sobrecarga renal. Então não dá para usar L-acetilcarnitina, glutamina, creatina. Quem usa? O cara da academia. Funciona para criança autista? Funciona. A glutamina eu não posso dar muito tempo, porque vai fazer glutamato, vai competir com GABA, não é interessante. Agora, a L-acetilcarnitina, a gente vai em doses cada vez maiores. Qual a criança que não vai poder usar? A criança que não tem gordura periférica. Tá? Quais os outros suplementos que a gente pode usar para essa criança? Riboflavina, que é a vitamina B2 em alta dose, e creatina, a própria creatina, porque ela também ajuda a trabalhar. A disfunção mitocondrial talvez seja aquilo que a gente falou. No começo do dia a gente falou tudo no macro, agora é o micro. Dentro do micro, talvez seja o mais importante para a gente trabalhar. Todas as crianças têm disfunção mitocondrial? Não, mas a maioria das crianças autistas tem. São poucas as que não têm, tá? Em grau menor ou em grau maior, às vezes não conseguindo metabolizar o açúcar. Porque aqui toda primeira consulta a gente já começa, diminui o açúcar da criança. Primeira coisa a gente já começa. Porque o açúcar, além de ser um pró-inflamatório, ele me sobrecarrega a mitocôndria. Então, se eu já tenho um metal, se eu já tenho alguma coisa sobrecarregando essa mitocôndria, eu vou piorar essa questão para ela. Consequentemente, eu vou ter uma criança mais de baixo tônus, mais cansada, mais desatenta e às vezes mais avoada, né? No sentido de hiperativa, corre, 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 sem nada para fazer, tá bom? É isso. Dúvidas da primeira parte? Pode fazer tudo. Quando você falou da glutationa, do fluimicil, eu não captei. Você pode repetir essa palavra?
O Fluimucil, ele nada mais é, o nome dele comercial, o nome dele farmacológico, N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína, ela forma glutationa. Se eu der glutationa oral, então, por exemplo, eu tenho uma disfunção mitocondrial com uma glutationa baixa, e eu der glutationa oral para você tomar, você vai absorver muito menos do que 30%. Se eu passar para você em PET transdérmico, você vai absorver menos do que 10%. Se eu te der N-acetilcisteína, a N-acetilcisteína vai para o seu estômago, do seu estômago vai para o seu sangue, e no seu fígado ela vai ser transformada em glutationa. Então, quando eu quero trabalhar já com uma glutationa para algum paciente, eu já dou o NAC na fórmula oral. Mas o Fluimucil, que é a acetil, isso, que tem a ver, tipo assim, paciente com muito muco, às vezes a gente faz, é porque eu sou da área de respiratório, faz o Fluimucil inalatório, ele não agita a criança? Não. Só que o Fluimucil inalatório, o Fluimucil, ele nada mais é do que, ele hidrata a secreção para fluidificar, para você conseguir pôr para fora. Isso você está olhando no pulmão. Quando eu estou olhando no fígado, eu estou vendo a glutationa. Eu fazer ele inalatório, para a gente, não tem a função do fígado, porque ele não é absorvido para fazer, a ponto de formar glutationa de uma maneira eficaz. É no oral. N-acetilcisteína, hoje, ela é feita num trabalho com crianças com risperidona. Então, crianças que já usam a risperidona, porém mantêm-se agressivas, ela é dado para justamente diminuir o comportamento disruptivo. Tem 3 linhas de trabalho. Somente a risperidona com o N-acetilcisteína e a risperidona com naltrexona. A risperidona com a N-acetilcisteína é a que tem o melhor resultado, e eles usam ela mais do que 6 meses, só que no primeiro mês já dá um resultado eficaz. Então, não agita. Então, eu já li que a disfunção mitocondrial, ela pode trazer uma questão de um comprometimento no funcionamento de áreas subcorticais, aí teria um envolvimento no sistema límbico, e aí por isso associam tanto isso ao autismo também. Tem realmente esse fundamento? A mitocôndria, ela está em tudo, né? Então, assim, desde o córtex até o sistema límbico, a gente tem, se eu tenho uma disfunção mitocondrial, eu não tenho oxigenação adequada. Não que isso vá me mudar o sentimento, a empatia social. A empatia social, apesar da gente estar no sistema límbico, com ocitocina você consegue reverter, né? E não tem nada a ver com disfunção mitocondrial, e sim com o metabolismo do canais de cálcio e vitamina D. Tá? Então, se você quer aumentar a empatia social, não é trabalhar a disfunção mitocondrial. Empatia social é realmente proteger cerebelar. Você tem 2 alternativas. Ou você vai usar ocitocina, ou você vai usar vitamina D, tá? Porque você quer tirar o seu cálcio que está circulante. Todas as crianças que têm uma empatia social mais ou menos, ou que o contato ocular não está bom, eu começo usando ocitocina. São poucas as crianças que eu não uso de cara, pouquíssimas, tá? E aí você usa um determinado tempo e retira, porque a ocitocina, na realidade deles, ela existe. Mas é igual a história do receptor da melatonina. É um receptor que está meio meia boca. Então, você tem que aumentar a oferta para você conseguir a ação. Só que a ocitocina é aquela coisa. A hora que você dá e você consegue a primeira empatia social e a criança já te olha, e você ganhou a criança, você já não precisa mais dela. Tem algumas crianças que a gente dá, a empatia social aumenta tanto, o olhar aumenta tanto, que a criança tem vontade de falar com a família, e quando você tira, ela dá uma diminuída. A gente descansa e volta de novo, tá? E isso vai até que ela seja completamente independente. Diferente, por exemplo, quando eu estou pensando numa disfunção mitocondrial, que pode me levar alguns anos para tratamento. Tem crianças que eu já estou há mais de 2 anos, e a gente ainda tem um bem classicão mesmo, que era uma criança que é um Asperger, que a gente conseguiu fazer a mitocôndria recuperar, e ele toma, como ele disse para mim, ele toma a carnitina dele, a creatina,
porque ele ficou muito mais esperto no futebol, que antes ele não conseguia jogar por causa da fadiga, hoje ele consegue jogar. Então, para ele, a gente tirou nas férias, tirou uma reduzida só, para ver se ele reagia bem. Ele mesmo falou, olha, eu fiquei muito cansado para brincar, podemos no treino de futebol voltar? Então, tudo bem. E isso é um feedback que quem está me dando é ele, né? Que é um menino de 7 anos, bem tranquilo. Se a gente tem uma criança que não te dá essa resposta clínica ou a resposta oral, é com exame. E aí a gente vai controlando. O que eu mais controlo para eles é piruvato, lactato. O que eu mais vou controlando no dia a dia. Bom, tem que lembrar que algumas medicações causam disfunção mitocondrial, né? Os anticonvulsivantes. Então, Depaquene, Depakote, Tegretol e família, porque eles fazem uma depressão, então eles fazem uma disfunção mitocondrial mesmo. Dos antipsicóticos, quem faz a disfunção mitocondrial é o aripiprazol, o Aristab. Tá? A risperidona, apesar dela deixar a criança meio, ela não faz tanta disfunção mitocondrial, é que ela aumenta peso, ela faz outras coisas, mas ela não faz tanta disfunção mitocondrial quanto o Aristab. Então, para a criança que tem o Aristab, que está em uso do Aristab, eu realmente tenho que pensar em trabalhar. Simone, no caso da paralisia cerebral, além da criança ter um transtorno, né, na articulação, existe algum medicamento da paralisia cerebral? Existe algum medicamento que pode aumentar o cialismo? Sim. Medicações, você quer saber? Medicações que podem aumentar o cialismo da criança, não só na paralisia cerebral, né? Então, antipsicótico em geral aumenta, a gente tem o aumento da salivação, o Aristab é um deles, então Aristab e o aripiprazol, eu consigo ter um aumento. A risperidona só em dose alta, que ela vai fazer isso, tá? Em dose baixa ela não faz, para a gente ter. A criança da paralisia cerebral, ela já tem uma disfunção motora, que é uma outra situação, então nem sempre ela consegue ter uma deglutição adequada. Mas algumas medicações aumentam essa cialorreia. Então a gente tem, dentro dos psicóticos, Aristab, alguns anticonvulsivantes como o Tegretol, tá? E ansiolítico como a fluoxetina também pode aumentar a cialorreia. E aí junta, aumentar a cialorreia com dificuldade de deglutição e começa a babação intensa. Dos suplementos, tem um suplemento que pode aumentar a salivação, que é o 5-HTP. E quando a gente começa a fazer metil B12 injetável para as crianças, na primeira semana aumenta a saliva dela, mas acredita-se que é por causa do aumento da articulação. E é transitório, 9 dias. Simone, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Tilenol, paracetamol, quais as complicações que ele pode trazer, porque uma das coisas que me preocupa, grávida, por exemplo, é o mais indicado paracetamol para tudo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso e qual a alternativa que você tem colocado. Vamos lá, Tilenol e ibuprofeno, não vamos deixar esquecer. Vamos começar, por que a Novalgina é tão mal vista? Né? Que é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que esclarecer. A dipirona Novalgina ela é tão mal vista porque ela pode causar, ela já teve alguns históricos de anemia plásica, ou seja, dela causar uma anemia por causa do uso da dipirona. Então, foi em cima disso que o Tilenol foi lançado, tá? O paracetamol. O paracetamol, no organismo de todo mundo, ele vai diminuir a glutationa. Não é só no do autista, é no de todo mundo. Aquela coisa de quem tem dengue tem que tomar Tilenol é a propaganda mais enganosa do mundo, porque a pessoa já tem alteração de coagulação, ela vai lá, toma o Tilenol, ela lesa completamente o rim e o fígado. Eu já vi um trabalho falando sobre após 3 doses de Tilenol e já ter lesão renal e hepática. Então, a gente procura evitar ao máximo o Tilenol.
O Tilenol para a criança no espectro autista está completamente indicado. Para um adulto típico, a gente pode usar com uma certa moderação, por isso até que alguns médicos recomendam, olha, usa Tilenol e intercala com a Novalgina para conseguir. Na gestante, o grande medo é a anemia para o bebê com a dipirona. O ibuprofeno veio com uma proposta de ser um substituto para o Tilenol. Te digo uma coisa triste, eles estão descobrindo que ele faz a mesma coisa que o Tilenol. Os trabalhos já estão saindo. Que existe a mesma redução de glutationa. Então, para crianças no espectro, a gente tem que pensar realmente na questão na dipirona. E tem algumas crianças que são alérgicas à dipirona, então a gente tem que pensar aí numa opção de nimesulida, que é um anti-inflamatório, que não tem lesão final, mas a primeira opção ainda continua sendo dipirona. Tá? Para a grávida, nada. Não, para a grávida, evite o máximo possível de tudo. Não, é sério. Só tenta não usar Tilenol de frequência e procura não usar no seu bebê. Tá? Algumas coisas, o bebê que teve icterícia não deveria usar Tilenol nem ibuprofeno. Primeiro, número 1. Por quê? A icterícia é uma disfunção hepática desde o nascimento, com aumento das bilirrubinas. Então, eu já estou sinalizando que ele tem uma glutationa baixa, que ele está com uma glutationa disfuncional. Se eu vou lá e dou mais 2 medicações para ele que diminui, eu vou sobrecarregar o fígado dessa criança. Olha como o fígado é importante. O fígado é o filtro que a gente tem. Se eu tenho um filtro que está incompetente, eu vou acumular toxina. Então, por isso que eu não posso ficar sobrecarregando tanto ele. Todo mundo entra em contato com metal. A gente estava falando de agrotóxico. Para a criança que está com disfunção mitocondrial, eu já começo assim, olha, tudo que tem casca fina, tomate, morango, uva, tem que ser orgânico. Se não for, não vai dar. Tá? O que vai dar se não for orgânico? Abacate, que não vai passar nada. Laranja, mexerica, porque tem uma casca mais grossa. Estou totalmente protegida? Não, não estou, mas eu estou muito menos comprometida do que eu dar um morango para uma criança. Tá? Cheio de agrotóxico para ela. Todo mundo come agrotóxico, só vai ter problema quem não conseguir detoxificar o próprio fígado. Tá? Então, assim, sua casa só tem orgânico? Putz, essa questão da fruta, eu sou chata, só tem coisa orgânica. Se eu não tenho orgânico e eu moro em São Paulo, né? Se eu não tenho uma fruta de casca fina que seja orgânica, eu não consumo. A gente consome outras frutas, tá? Folha, eu como só folha da época, porque eu só como orgânica, né? Então, assim, isso a gente teve um cuidado para fazer. Agora, gente, não adianta nada eu ir lá, ter um baita cuidado na minha alimentação orgânica, XPTO, e abrir o meu pacotinho de fandango. Fica meio contrassenso, né? Então, procurar fazer uma alimentação boa, se você aderir uma alimentação boa, tentar ir no orgânico o máximo que der. Orgânico é caro no país, é difícil de achar, eu não sei como é a realidade de vocês, mas ele ainda é um pouquinho fora da realidade do Brasil. Então, tudo que a gente fala assim, ó, folha e fruta com casca fina, tenta ir para o orgânico. Tem certificado. E não é exatamente. Tem certificados, tem coisas para certificação de orgânico, sim. E assim, isso para gente que está na história de disfunção, até os 7 anos as mães ficam meio malucas comigo, depois dá uma relaxada, mas até os 7 anos fica maluca, por quê? Porque a gente tem que recuperar todas essas coisas que eu falei, do metabolismo. Porque assim, eu fiz o curso do neurofeedback lá em São Paulo, eu fiz em Ribeirão Preto, no Instituto de Neuro e Biofeedback, eu esqueci agora o nome da profissional lá de Ribeirão, mas é certificado e tudo mais. Enfim, só que voltou muito para o TDAH, porque é a realidade deles lá. Eu não tenho assim muita base com relação ao tratamento de neurofeedback associado ao autismo, porque ela falou que só tinha um paciente que ela trabalhava assim, então assim, ela não tinha quadros estatísticos de funcionamento lá, de como era a resposta e tal. Se você sabe alguma coisa. A pessoa que mais trabalha com neurofeedback e TMS, que eu conheço de autismo, chama Leonardo Mascaro.
é do BrainTech, tá? O consultório. O Felipe Fregni, que é um médico que é da Harvard, ele vem para o Brasil umas 3 vezes por ano para dar treinamento do neurofeedback, e geralmente chama Instituto Scala, o que ele dá aula, ele vem dar aula, depois você pode ir fazer prática. Eu fiz com o Felipe. Eu não pratico no consultório e eu fiz mais para entender e para ver se ia ser interessante ou não para as crianças. Os meus pacientes que fazem, é aquela coisa, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Os meus pacientes que fazem têm uma evolução fantástica, mas assim, o Leonardo, nesse sentido, ele também é bem cri-cri. Ele faz o teste de Loreta antes, ele vê as áreas que precisam ser trabalhadas, ele monta o protocolo, faz lá o número de sessões, depois de não sei quantas, acho que 10 sessões, ele avalia a Loreta de novo, ele faz ultrassom transcraniano, ele vai acompanhando direitinho. Muito bem, de todo mundo que eu indiquei, quem não foi bem? Meu filho. Entendeu? Então, assim, ótimo para todo mundo, a evolução fantástica que você vê na evolução do neurofeedback, os testes de Loreta para todas as crianças. O Felipe não se deu bem. Então, assim, no meu quadro de paciente, 100% eu indico. No meu quadro familiar, puxa vida, nem pensar. Né? Então, fica aquela coisa, neurofeedback não são 10 sessões que dá para você ver, né? Você vê com 20, 40, né? Mas eu gosto bastante do resultado. Ajuda planejamento. Se você faz... Eu não conheço o pessoal de Ribeirão, mas, por exemplo, Campinas, eles não fazem para criança no espectro. Eles só fazem nem TDA. Eles só fazem para pessoas sequeladas de AVC. Tá? É o mesmo pessoal do esquema da Santa Casa de São Paulo. E o resultado é super bom. Super, super bom. Dos meus meninos, quase todos têm um resultado muito positivo em muito pouco tempo. Mas o Felipe, por exemplo, ele se incomodava, falava que tinha dor de cabeça depois, era um inferno. Exatamente. Eu sei. Quem disse que ele ficou? Quem disse que ele ficou? Isso está me apertando. Pelo amor de Deus, vocês querem me matar. Bem dramático. Não, machuca nada. Eu fiz também. Não, eu fiz. Não machuca nada. Só tem aquela geleia que fica... com geleia. Só tem aquela geleia que bagunça o cabelo inteiro. Mas doer não dói, não. E quem eu conheço que trabalha bem com criança do espectro é o Leonardo. O pessoal do IPDA trabalha com TDAH. Eles nem aceitam paciente meu para avaliação. Não. Por isso que faz o Loreta antes, para ver se tem boa resposta ou não. Então, por exemplo, a maior parte das crianças do espectro é aquela coisa da comunicação interhemisferial que não é legal, que você deve ter visto isso daí lá em Ribeirão. Então, o hemisfério direito não consegue mandar adequadamente para o esquerdo. O meu filho, quando a gente fez a avaliação, ele não conseguia mandar do frontal para o occipital. Lembra que teve alguma coisa no Haiti, que teve um desastre natural, e as pessoas... e que morreu muita gente. Então, eu passei 3 noites em vigília, em oração, por causa do meu filho, rezando pelos gatos e cachorros que estavam sem os donos, no escuro, naquele lugar. As pessoas, ele não estava nem aí. Então, a comunicação interhemisferial dele é perfeita. Ele entende, compreende e manda de volta. O que não é legal dele? O frontal occipital. A emoção dele é aquela coisa sofrida, né? Então, nossa... Ele senta para conversar com todo andarilho na rua, porque ele tenta ajudar, essa coisa toda. Então, isso daí é uma coisa que tinha que ser, que a gente queria trabalhar no neurofeedback para ele. Mas as crianças, habitualmente, dos meus pacientes, é uma comunicação primária, é direito e esquerdo. O direito e esquerdo funciona muito bem. O frente e trás foi o Felipe e foi um outro paciente meu, que foi o Pedro. E o Pedro, em 8 sessões, ficou... Pedro e o Felipe, em nível de mau humor, os dois são iguais, os dois são... Tá? O Pedro ficou aquela criança
legal, que não responde tudo no mau humor. O Felipe continua no mau humor dele, mas ele ficou bem, ficou tranquilo. As outras crianças, todos eles são direita e esquerda. A desvantagem do neurofeedback, eu não sei a realidade aqui para vocês, mas para a gente em São Paulo, é o valor. São Paulo, a sessão são R$400 por sessão. Não é uma coisa que é simples, e você pensar em 40 sessões, não é toda a família que dá conta de fazer. E em termos de 2 a 3 sessões, e em termos de reembolso, de convênio, não são todos os convênios que reembolsam. Entendeu? Eles reembolsam se você está fazendo, por exemplo, para lesão anatômica. Então, AVC, pós-trauma, isso você tem reembolso. Para autismo, nem sempre. Vai depender da perícia. Na Alemanha, faz a partir de 8 meses. Tem bebezinho fazendo. Entendeu? Então, assim, em 8 meses, os bebês da Alemanha, o que me animou muito foi que na Alemanha eles começam a fazer com 8 meses para criança que está na suspeita do espectro e que não está tendo comunicação interhemisferial adequada, que tem transtorno de processamento sensorial. Calma. Então, por quê? A questão por exemplo, aqui no Brasil, ele foi até liberado há muito pouco tempo para criança, porque eles não liberavam para menores de 18 anos. Aí eles usavam mais para casos de migânia, que é E usava também para déficit cognitivo, né? Para determinadas áreas de déficit cognitivo. É um espetáculo. Para déficit cognitivo, realmente é um espetáculo. Para o espectro autista, o que a gente quer? Equilibrar um pouco o sensorial, porque com o teste de Loreta você consegue ver onde a bendita da dopamina e a serotonina estão alteradas, e quando eu dou um suplemento na boca para o seu filho, ele vai agir no cérebro inteiro, mas ele pode ter dopamina só alterado em temporal. Você entendeu? Então, é uma alternativa para eu não ter que dar uma medicação ou um suplemento. Isso é muito legal. Então, vai lá, viu? Tem uma alteração de hemisfério, está com uma comunicação inadequada de acetilcolina. Aprendizagem. Que área que está? Está no tronco cerebral. Puxa, o que pega? Linguagem. Você entendeu? Então, isso daí. Então, tem coisas que são muito legais para ser feita com neurofeedback. É uma coisa que vale a pena. E eu não tenho certeza que a Cláudia tem intenção de trazer para Cassi. Isso eu já sei. Mais alguma coisa que vocês se lembrem? Você não é mãe perguntando do MMS? É paciente seu? De onde? Que região? De Vitória? As mães que estão... Então, as mães que estão mais animadas, pegaram um paciente meu que está fazendo com a Carrie, lá em Maceió, e estão copiando tudo que ela está fazendo, né? E é complicado um pouco isso, porque daí esquece que cada criança é uma, né? Então, a internet tem a vantagem e a desvantagem. Eu acho que é muito legal para você saber sobre as coisas, mas tem mães que têm ansiedade e vão fazendo de tudo. E a gente fala assim, vai com calma, vamos primeiro uma coisa por vez, vamos dar uma olhada se vai valer a pena ou não. Essas realmente do MMS que estão fazendo, eu juro para você, eu não vi uma grande melhora, mas eu estou apostando em esperar o tal do 4º PP para a gente ver as grandes repercussões. E sempre eu vou falando com as famílias, né? Como tá, como deixa de estar. Hoje em dia, isso é uma das coisas que a gente vai pedir para as crianças daqui, e não é no primeiro momento de avaliação. O primeiro momento de avaliação realmente é olhar alergia, intolerância, disfunção mitocondrial, o que tem a menos, o que tem a mais. É fazer primeiro esse screen. No segundo momento, é a gente fazer o nutrigenoma, aquele mapão que eu te mostrei, que a gente faz com uma saliva, que é o 23andMe, então, que as suas famílias devem estar fazendo lá de Vitória. Eles cospem a saliva, faz a análise, volta para a gente,
o melhor para o seu filho é tal coisa. Esse nutrigenoma é muito legal, porque hoje em dia a gente está falando em nutrigenoma e farmacogenoma. Eu saber o que vai ser para a criança. Então, por exemplo, eu pego a saliva de uma criança e eu sei que se eu der risperidona para ela, não vai fazer efeito porque ela não tem um receptor. Isso para mim é fantástico, porque eu já posso conversar com o psiquiatra. Ó, risperidona, essa criança aqui não vai ter resposta. Eu não preciso ficar fazendo tentativa e erro. Tem um marcador que fala para a gente que as crianças respondem bem com progesterona ao invés de usar antipsicótico. Isso é dado genético. Isso daí me queima um monte de tentativa. Eu não preciso ficar, eu vou tentar dar risperidona, depois eu vou tentar dar Aristato, depois eu vou tentar dar Orap, depois eu vou tentar não sei o quê. Me queima um monte de tempo. Muito bem, quem faz nutrigenoma no Brasil? Eu e um outro médico. Aí você vai lá para conversar. Gente, em novembro eu vou dar uma aula só sobre nutrigenoma para médicos, né? Veja, nutrigenoma para autismo, só tem eu e mais um médico. Tem gente estudando para outras coisas, para diabetes, para atividade física, mas não para autismo. E é uma coisa que ia ser interessante para todo mundo. Você já imaginou que bom você saber que se um dia você precisar, sei lá, você tem uma chance a mais de ter um problema de saúde como diabetes, mas você não vai responder a tal medicamento. Você mesmo vai tomar conta da sua alimentação, do seu exercício físico, para não chegar nesse ponto. Então é um pouco diferente a visão, né, da gente falar. E ter a consciência que não é, apesar do FDA só liberar para autismo risperidona e fluoxetina, existe uma gama muito maior de coisas para a gente fazer, e tem crianças que não vão responder esses dois. Dieta do TDAH, que é tudo de bom nessa vida. O que a gente tem no TDAH para fazer? Diminuir o açúcar é a primeira coisa. Talvez seja a coisa mais importante numa criança TDAH. Na segunda coisa, corantes. Então, a gente sabe que corante vermelho e corante amarelo eu pioro. Qual a reposição que eu devo fazer? Tudo bem? Corante vermelho, corante amarelo. Reposição, ômega. Ômega com antioxidante, seja vitamina E e vitamina C ou algum outro antioxidante. TDAH, você começa com isso. Depois você pode aumentar para aminoácidos específicos para atenção. Quem? L-carnosina. A dose vai variar de criança para criança e se ela não tem mais nada. Então, por exemplo, o açúcar é uma coisa que dá para eu controlar e falar para a mãe, olha, tem que diminuir o refrigerante, tem que diminuir as besteiraiadas que está comendo, tem que diminuir tudo isso. Tudo bem? Tudo bem. Segunda coisa que você tem que fazer, você tem, além de dar uma alimentação mais natural para o seu filho, segunda coisa que você tem que pensar em fazer, dar ômega para ele. Ômega, no Brasil, só tem uma marca que é isenta de tóxicos, se chama Naturalis. Se você comprar por aí nos Estados Unidos ou em loja de fisiculturismo que vende ômega importado, ômega da Europa e dos Estados Unidos, obrigatoriamente tem que ter um ISO de não ter mercúrio. Um desses ISOs, que eu nunca sei o nome, que é Mercury Free. Tá? No Brasil isso não é obrigatório. Só uma marca tem essa preocupação. Então, dá para eu dar o ômega do vizinho, do Zezinho da esquina? Putz, se não for Naturalis, não dá para dar, não. A nossa alimentação é rica em ômega 6, que é um pró-inflamatório, porque a gente consome muito carboidrato e produto industrializado. Nosso ômega 3 é muito pequeno. Eu como salmão todo dia. Se ele é de cativeiro, ele não tem ômega. Come, se você comer sardinha, você come ômega. Se você comer peixe pequeno, você está comendo ômega. Mesmo a sardinha enlatada. Pode. E o peixe pequeno, a tilápia, ele também tem ômega. O que não tem ômega dos peixes hoje é o salmão de cativeiro, porque ele é criado com ração. Tanto que você vê que eles têm que dar aquela injeçãozinha para ele dar uma corada. O peixe? Olha, é melhor cozido no molho, né? Do que frito. Frito nada é bom.
Vamos lá, sashimi. Por que comida japonesa não é... Olha, isso dá pano para manga. Por que comida japonesa não é tão legal para criança autista? Porque como chama aquele homem que faz? O sushi man, ele tem que passar glutamato monossódico na mão dele para modular o sushi, né? E o muito engraçado da história é que tem pessoas que têm a dor de cabeça do dia seguinte da comida japonesa. E é por conta do glutamato, é uma pessoa que tem uma sensibilidade maior. Não, alga é bom, peixe é bom. Se o sushi man não passar glutamato na mão dele, e ele passa glutamato para realçar o sabor, né? Porque aumenta a sua papila gustativa, então você gosta de comer aquilo e você tem mais vontade de comer. Tipo, tudo que é gostoso pode, tem que mudar o seu conceito do que é gostoso. Olha, você já viu uma propaganda que eles fizeram, uma piada da Bela Gil? Não, o cuscuz da vesícula da lhama é super boa, porque ela só foi alimentada com grama orgânica. Eu acho que minhas consultas estão virando quase isso, tá? Eu também gosto muito da Bela Gil, mas eu digo na sátira, porque eu começo assim para os pais. Não, você pode fazer isso, mas você não vai fazer dessa maneira. Você pode fazer aquilo, mas isso aqui. E eu vou eu vou muito devagar numa mudança dietética, porque não dá para você assustar realmente uma família. Você tem que ir devagar. Você tem que começar. Ah, tá bom, tá dando aquelas porcarias daqueles biscoitos de arroz. Ah, tudo bem, um mês. Depois, olha, vamos tirar esse biscoitinho aqui, que esse biscoitinho aqui é muito ruim. Vai fazer o seu biscoitinho, ou vamos fazer uma outra alternativa de biscoitinho para criança, né? Então, isso daí você tem, porque tem muita mãe, isso é interessantíssimo. Há uns anos atrás tinha muita mãe que tirava o pão da criança, o pão francês, e enchia com aqueles biscoitos da Vitacoste, né? Que vem lá, cheio de corante, salgadinho natural, mas cheio de corante, vermelho, amarelo, branco, verde, show de horror. Aí a mãe chega com aquilo, tirei todo o glúten, chega com aqueles pacotinhos todos no consultório. Isso daqui também a gente vai tirar, né? Vai devagarzinho e você vai tirando, até chegar numa alimentação boa. Mas realmente, o que eu procuro priorizar é uma alimentação mais natural. Eu faço intervenção de 3 meses sem festa mesmo, fica uma vida antissocial 3 meses, e depois disso a gente introduz enzima digestiva e carvão ativado para a criança poder voltar na festa. As mães que aderem para valer a dieta, elas fazem coisas e levam para as festas, ou elas dão a comida antes para a criança. Existe isso. Eu fui a mãe da marmitinha, eu dava comida em casa para o meu filho e levava a marmitinha dele, tá? Agora, já tem a disposição da gente usar enzima. Vale a pena usar sempre? Não, não vale. Então é para um evento social, é para uma saída ao concurso. E até quando a dieta? Isso vai depender do que a gente encontrar na criança. Então, por exemplo, o Felipe tem 14 anos, ele até hoje não consome glúten. Ele consome o glúten ocasional, bem ocasional. Então eu fiz uns 2 meses completamente sem nada de glúten, porque eu sabia que aqui ele ia estar com a Helena está querendo ganhá-lo, então ela vai dizer sim para tudo, né? E ele é agilizado, entendeu? Então, ele fala bem assim, não, eu quero um macarrão com glúten, com molho não sei das quantas, com não sei o que lá, com não sei o que lá. Então, nesse sentido, você tem como fazer. E eu trouxe enzima e estou dando enzima de horário para ele, para a gente poder ficar aqui esses 4 dias. Mas habitualmente a gente tem no dia a dia uma dieta sem glúten. Não privo ele de saída nenhuma, mas a gente tem combinados, né? Então, vai em tal lugar. Bom, Felipe, hoje não é dia de sair muito fora da dieta, tudo bem? Beleza, tudo bem. E tem dia que ele mesmo negocia, não, nesse lugar eu quero sair, tudo bem? Tudo bem, também. Então, isso daí a gente vai bem tranquilo. Chega um momento que essa dieta não é mais necessária? Para algumas crianças, sim. Para algumas crianças, sim. No caso dele,
O Felipe, independente do autismo, ele teve um câncer intestinal aos 5 anos, porque ele teve hiperplasia linfóide. Então, por isso que eu falo para você, hiperplasia linfóide é um negócio que te chama a atenção o resto da vida para uma dieta sem glúten. Ele sabe que até os 16 anos da vida dele, ele vai ser extremamente controlado com glúten, depois vai maneirar um pouco e ele só vai ter liberdade total se ele for morar na casa dele. Entendeu? Então, mas assim, todo mundo é sem glúten em casa, não entra na minha casa mesmo. Então, se vai comer, come-se fora. Por quê? Porque ele tem hiperplasia intestinal até hoje, ele tem as lesões pré-cancerosas, ele teve câncer. Então, independente do autismo, ele teve anticorpo contra glúten. Ele não teve doença celíaca, mas ele teve um anticorpo antigliadina. Independente do autismo ou não, só pelo câncer e pela hiperplasia, ele já tem uma indicação de restrição. E eu sou uma hipotiroideia, também tenho indicação de restrição. Então, todo mundo fica sem, tudo bem, tudo tranquilo. Putz, grilo, sem glúten emagrece. Mentira! Olha aqui, a minha constituição é tranquila. Eu faço academia todo dia e mesmo assim eu não sou magrela. Eu sou uma sobrepeso ainda. Entendeu? E o Felipe é um sobrepeso. Então, é isso que eu digo para você. Não é toda criança que perde peso também. Né? Porque o sem glúten está muito na moda por causa da perda de peso. E nem é todo mundo que vai perder, gente. Oh. De 1900 e bolinha, começa a preocupação para valer ali para os anos de 1980. No Brasil, até onde eu me lembre, 2002, a época que eu tive o diagnóstico do Felipe, quem me atentou para a dieta foi o próprio pediatra. Então, eu tenho uma baita sorte com o pediatra, porque no momento que eu falei para ele, olha, o Felipe está com características do espectro, né? O dele foi muito gritante, falou, você vai no neuro tal, Simone, eu quero que você procure a mãe tal, porque ela faz dieta no filho dela sem glúten. Então, para mim, eu tive uma referência de uma outra médica que já fazia a dieta no filho dela. Eu fui começar a ir para os Estados Unidos atrás disso, porque eu não encontrava médico e nutricionista que topassem fazer em 2002. E quando foi 2005, mais ou menos, começou um grande grupo aqui no Brasil, que hoje é bem grande, chamado Autismo Esperança, e onde se começou, uma outra mãe que mora nos Estados Unidos começou a passar mais informações. O grupo mais antigo que eu sei que tem sobre autismo aqui se chama Autismo do yahoo.com.br. E lá algumas pessoas já faziam a dieta, mas muito discretamente, não levantando essa bandeira. Nos Estados Unidos, desde a Elaine Gottreich, que eu acho que é 1980, já tem essa questão da dieta. A questão da B6 e do magnésio vem desde 1972. Então, da década de 70, a gente já tem suplementação nos Estados Unidos. Aqui ainda não é uma realidade para todo mundo. A da dieta, para eles, começaram em 1980, mas eu acho que ela está pegando mais força depois de 2010. Até porque antes de 2010 era extremamente difícil fazer a dieta aqui. Tá? Você não tinha quase produtos. Você tinha opção de fazer alguma coisa com tapioca e olhe lá. Então, se eu mal me engano, foi por aí, década de 80, a questão da dieta. E a dieta, é engraçado, o grupo da Bélgica, eles já estão beirando 20 anos, né? Então, eles começaram antes, eu acho que eles começaram lá para 95, 96, o estudo. E já são autistas todos adultos. E eles mantêm a dieta até hoje. Mais ou menos, mesmo nos Estados Unidos não é uma coisa uniforme. Se existe uma uniformidade para uma dieta mais saudável, mas não se existe uma uniformidade para fazer carboidratos específicos ou sem glúten para todo mundo. Isso daí ainda é uma coisa assim, que mesmo lá é um pouco difícil. O Dr. Gadia, que vai vir para o Brasil para fazer a palestra, ele é um neuro, ele é do Center da Marino, tal, tudo mais. Ele manda todos os pacientes dele para um médico que é uma formação que a gente tem do Autism Research, para poder fazer a dieta. Ele não faz.
Ele coloca bem claro. Ele não faz, mas ele pede para investigar. Então, isso eu acho que está ficando mais costumeiro. E uma coisa que é verdade, as mães, as famílias impulsionam muito, porque assim, o neuro está perdendo terreno, o psiquiatra está perdendo terreno, se ele não começar a se atualizar sobre isso. Essa é a grande verdade. Eles até vão para um diagnóstico, quando pega o diagnóstico, não tem mais o que fazer, é só terapia? Então tá, então vamos lá. E é aquilo que eu falei, hoje em dia tem uns neuros que estão muito interessantes, eles pedem as crianças para entrar em dieta, não fazem exame nenhum, falam assim, ó, vai marcando lá com a Simone, a marcação da consulta com ela demora, já liga agora para marcar daqui a uns 3 meses. Tem um paciente que eu atendi aqui ontem, que a neuro dele, de Minas Gerais, já tinha dado o contato do consultório para ir. E ela colocou a criança na dieta, ó, você vai reduzindo isso, você vai reduzindo isso, vai reduzindo isso, mas vai procurar a Simone para fazer suplementação. Então, alguns médicos já estão começando a olhar isso, os pacientes estão tendo uma boa melhora, então vai para lá, vamos ver o que pode fazer. Mas não são todos, não é a maioria ainda. A gente fala que assim, adquirir, entrar no espectro da alimentação, essa coisa da vacina, da medicação. E quanto os pais? Porque a gente lê algumas coisas assim, já tem alguns cursos que falam disso, a alimentação dos pais. Influencia diretamente. Se o pai não tem uma alimentação saudável, dificilmente vai cobrar do filho, né? E é um perrengue isso para mim. De entrar no espectro por causa da alimentação? Não, eu acho que não. Acho que ela funciona como um gatilho numa alergia, como um gatilho numa intolerância, mas já existe o terreno biológico prévio, né? Então, assim, é a combinação dos fatos. Agora, colocar uma família em dieta que tenha uma alimentação ruim é uma coisa extremamente difícil. Por quê? Porque os pais, às vezes, querem fazer uma alimentação para a criança, para ela seguir uma dieta, mas eles não abrem mão dos alimentos deles. Mas assim, a mulher pode tomar ácido fólico, tem alguma prevenção antes, assim, eu não sei como está esses estudos, assim, da alimentação. Para estar engravidando, vamos ter ácido fólico, vamos melhorar o futuro. Existe já uma dieta para engravidar? Existe. Para aumentar a fertilização já existe. Para evitar abortos recorrentes. Isso já existe, até suplementação. Então, por exemplo, as minhas mãezinhas que vão engravidar, eu sempre dou uma batelada de coisa. Bom, você vai engravidar, então a gente tem 1 ano para te preparar. E aí 1 ano faz os exames, vai fazer suplementação, isso a gente vai passar para o ginecologista, porque quem vai assumir isso não vou ser eu. Eu vou dar orientação básica e quem vai dar continuidade vai ser outra pessoa. Né? Mas pelo menos o start inicial, olha, eu quero que você procure uma pessoa para fazer uma dieta para você tal, você precisa, a reposição eu vou fazendo, mas você precisa fazer isso, e a gente precisa falar com o seu ginecologista se tudo bem. Quem tem alteração de MTHFR, eu começo o Metafolim 1 ano antes de pensar em engravidar. Quem tem amálgama nos dentes, eu mando tirar para a gente fazer quelação para depois engravidar. Até o amálgama. Eu mando. Ué, tem mercúrio, cada vez que você mastiga, solta mercúrio. Aí a mãe vai fazer lá o tratamento, tira todo o amálgama, põe resina, faz todas essas coisas, e a gente vai pensar na gestação. E se é genético, sempre tem que ter um apoio de um geneticista, né? Que nem sempre ajuda, mas sempre tem que ter um apoio de geneticista.